Bom dia, bom dia. Deixa eu ajustar aqui. Como é que eu coloco aqui um nome na live? Deixa eu ver. Bom dia, então. Bom dia a todos e a todas. Hoje a gente vai realizar aqui mais uma live sobre mulheres incríveis que vivenciaram situações de abuso, tanto de abuso na infância quanto na vida adulta. E hoje eu vou ter aqui a alegria de trazer uma pessoa bem especial para conversar com a gente. Então, deixa eu ver aqui se ela já está chegando. Deixa eu convidá-la. Oi, bom dia! Tudo bem? Tudo bem, querida? Me vê bem, me ouve bem? E você? Eu tenho aqui parece que uma mancha entre você e os comentários aqui. Ah, mas é normal. Isso é normal. Então tá bom. Eu não tenho muita habilidade aqui com essas tecnologias, mas vamos lá. Passadinho, Então, né? isso. Agora, cedinho, na verdade, não sei se a gente vai ter assim uma grande audiência, né? Mas então por isso que eu sempre gosto de deixar essas lives gravadas, porque aí depois a gente vai poder atender outras pessoas, né? Então, deixa eu me apresentar rapidinho, que eu sei que você não tem muito tempo. Eu sou a Mari Zíngaro, sou terapeuta, tenho uma abordagem corporal, sou especialista em psicologia positiva e estou cada vez mais me especializando em atender pessoas que passaram por situações de abuso, tanto na infância quanto na vida adulta. E, bom, então eu estou trazendo, né, fazendo essas lives, procurando trazer mulheres incríveis, assim como você, né, para realmente ajudar as pessoas a entenderem que tem luz no fim do túnel, né? Então, hoje eu estou trazendo a Lígia Fonseca, que é uma atriz, fez um espetáculo muito interessante que ela vai contar um pouquinho para a gente, né, chamado Barba Azul. E aí eu agora vou passar a palavra para ela, vou pedir para você se apresentar, contar um pouquinho da sua história, do espetáculo e de todo o processo, né? Como é que foi você se libertar desse assunto. E, enfim, acho que a arte, né, te ajudou muito nesse processo. Gostaria que você contasse um pouquinho também se você fez terapia, como é que foi tudo isso. Então agora a palavra é sua, querida. Bem-vinda, muito obrigada. Imagina, eu sou a Lígia Fonseca, tenho 34 anos, moro aqui em São Paulo, sou mãe de 3 meninas, sou artista desde novinha, sou atriz, sou dramaturga, sou produtora, me divido em muitas funções dentro do teatro, assim, já há bastante tempo.
A gente se conheceu, né, Mari? Você na plateia de uma das sessões de Barba Azul, uma sessão de apartamento, que é mais uma versão da peça que eu faço dentro de apartamentos pela cidade, então com um público bem pequenininho ali, muito próximo da cena, né? É mais um jeito de passar por essa experiência, assim. Vou tentar um caminho aqui e aí você vai me interrompendo, tá bom? Pra gente conversar de tudo. Sobre Barba Azul, pra gente ir direto aí, esse espetáculo, ele nasceu em 2020, naquele contexto de pandemia, né, isolamento total. Voltando um pouco, em 2019, eu acho que isso é importante para nossa conversa, talvez. Pela primeira vez, assim, eu fiz uma viagem sozinha, né, sem filhas, sem marido ou companheiro, sozinha. Eu nunca tinha feito uma viagem comprida sozinha, né? Eu fui mãe muito nova, com 18 anos, então coisas eu não vivi, né? Dessa juventude, assim. Então lá eu já com as minhas 3 filhas, enfim, em 2019 eu tinha 29 anos, né? E daí eu fui fazer essa viagem sozinha. E aí eu sempre levo o livro na mala. E aí eu levei mais uma vez um livro que eu já tinha lido muitas vezes, que é o conhecido Mulheres que Correm com os Lobos, da Clarissa Pinkola Estés. Eu já tinha lido muito ele, já tinha feito, assim, estudo em grupo, essas coisas, né? Mas por algum insight eu quis levar ele de novo para essa viagem. E eu só levei ele. E aí o que aconteceu foi que na primeira noite da viagem, depois de eu bater perna o dia inteiro, tá muito cansada, eu peguei o conto do Barba Azul de novo para reler, assim, aleatoriamente. Ou não, né? E aí, assim, o que se deu foi um processo muito profundo, assim. Sem nenhum misticismo, não é nada sobre isso, assim, mas falando sobre a psique mesmo, o que aconteceu? Eu reli o conto e fui dormir. E a partir dessa noite, todas as noites da viagem, eu fiquei quase um mês nessa viagem, eu sonhei todas as noites com esse conto. Todas as noites do mês, assim. E eu acordava com o meu pijama molhado de suor, assim, como se eu tivesse vivido uma aventura, assim, digna de filme de ação, sabe? E foi uma experiência única, assim mesmo. E aí no começo eu até tentei registrar, sabe? Me arrependo um pouco de não ter feito, mas não fiz. Então eu acordava, lembrava um pouco, devo ter anotado uma coisa ou outra, mas não fiz esses registros assim, de forma racional, entendeu? Mas vivi isso, né? Então acontecia que eu tava lá vivendo o dia na viagem sozinha, vendo muitas coisas, tal, 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 e à noite eu tinha mais um sonho, mais um sonho, mais um sonho. Então, assim, eu acordava mais cansada do que o cansaço que eu tive do dia inteiro de andar não sei quantos quilômetros a pé, sabe? Interessante, né? Esse processo da psique, como vai trazendo aquilo que a gente precisa. É isso. E não tinha nada que eu fizesse pra controlar isso também, sabe? E eu sou uma pessoa bem controladora, assim, né? Bem controladora, assim. É sempre o meu exercício de atriz é deixar isso de lado em todo e qualquer processo de qualquer peça, né? Tentar deixar isso um pouco. Mas nesse caso foi completamente incontrolável. Então chegou uma hora que eu desisti de tentar registrar. Eu saquei que estava acontecendo alguma coisa e falei, deixa eu viver isso daqui, depois eu vejo o que eu faço. Então, tá, vivi isso lá no meio de 2019. Quando eu voltei dessa viagem e tal, e esses sonhos deram uma amansada, eu lembro de ter pensado assim, nossa, entendi. Eu tenho que fazer alguma coisa com essa história, né? Com esse conto, entendi. E não fiz imediatamente, né? Pensei nisso, guardei numa gaveta aqui e fui viver. Um ano depois, no meio de 2020, quando a gente estava nesse contexto que eu falei de pandemia, assim, pra gente artista foi horrível, né? Aquele começo, porque a gente perdeu os teatros, então não tinha trabalho e tal.
E aí eu entrei num processo de criação. Aí eu estudei muito, né? Esse primeiro ano da pandemia serviu pelo menos para isso. Então eu entrei em muito grupo de dramaturgia, de processo de criação. Um desses grupos eu entrei para trabalhar com um diretor, que vem a ser o diretor da minha peça, que é o Nelson Baskerville, porque eu queria muito trabalhar com ele. E ele abriu um processo ali de criação que era para cada artista que foi selecionado ali trazer um trabalho autoral, assim, né? Com a ideia de depois, talvez, isso virar um solo. E eu não tinha nada. Não tinha nenhum projeto para mostrar. Nada. Mas eu Ou tinha tudo. sabia exatamente. Sabia eu que a aventura estava apenas começando. E aí, também vou... Se eu estiver alongando, você pode me cortar, tá? Mas é que eu acho que isso é importante para a gente falar do tema, assim. Não, fica super à vontade, querida. E aí, ok, entramos para isso, tudo desse jeito que a gente tá fazendo agora, né? Era uma sala de Zoom, assim, era uma coisa muito esquisita, né? Uma sala de ensaio no Zoom, mas vários artistas incríveis, que depois a gente virou, assim, grandes amigos, quase todo mundo ali, foi uma conexão bem importante, assim. E aí, o primeiro exercício desse processo de criação foi assim, ai, cada um aqui, na hora, né? Sem combinar. Como são a maioria dos exercícios de teatro, né? Ah, então, sei lá, pega um objeto da sua casa, que você tá vendo aqui, sei lá, essa xícara. E começa a contar aqui pra gente a história dessa xícara. Então, essa xícara eu ganhei de não sei quem, acho que em tal ano eu uso ela para tomar café. Era apenas um exercício para daí estimular as nossas histórias pessoais e tal. Ah, tinha esse tema, né? Independentemente do projeto de cada um, seriam autoficções, né? Então, partiria de um material biográfico para isso virar uma ficção. E aí, ok, as pessoas foram falando, eu fui ficando por último porque eu olhava os objetos e não sabia o que fazer. E aí, quando chegou a minha vez, só faltava eu, eu estava no apartamento que eu morava na época, e aí também foi um pouco insight, assim. E eu tô insistindo nessa palavra porque a Clarissa fala muito dessa palavra, né? Do insight, do pressentimento, da intuição, né? Que são coisas muito Sim, femininas que a socialização simplesmente enterrou, né? Assim, sim. E ela é uma junguiana também, né? Não podemos esquecer disso. depois quando eu te contar sobre as terapias que eu fiz, eu fiquei muito tempo com uma terapeuta junguiana também. Então, assim, eu sou próxima desses assuntos, né? Essa abordagem me interessa e tal. Enfim, nessa época eu fazia já com a Jungiana, nossa, isso é muito importante eu lembrar. Daqui a pouco eu tento lembrar. Só pra não perder essa. E aí eu não soube que objeto pegar, e na hora acho que via insight. Em vez de eu trazer o objeto aqui pra tela, eu peguei a tela, e eu lembro que eu tava no computador, assim, então foi um pouco trambolho, e levei o computador pra porta do meu banheiro, do meu apartamento na época, que era uma porta que estava rachada no meio por conta de um soco do meu ex-marido, que foi um abusador, né? E eu nunca tinha mostrado essa porta pra ninguém. Eu tinha muita vergonha dessa porta ter uma rachadura imensa no meio. Claro, né? Minhas filhas que moram comigo viam essa porta e eu mentia sobre o que era. Sei lá, minha mãe que frequentava a minha casa via e eu mentia sobre o que era. Eu nunca contei pra ninguém que a porta estava rachada por um soco, né? E também eu nunca troquei a porta. Isso também significa algo, né? Assim, eu nunca tive nem esse movimento de trocar aquela porta imediatamente, né? A porta estava lá e já fazia um tempo. E aí eu levei a tela e eu comecei a contar a história da porta, né? Que foi o meu objeto de escolha ali. E aí também veio tudo misturado na hora do relato. Assim, eu não consegui fazer um relato mais racional ou tranquilo, ou porque era um exercício ali, né? Não era cena ainda, era um exercício inicial, assim. Então todo mundo foi bem tranquilo nesse começo. Mas veio de uma vez, assim, veio um jorro mesmo, sabe? E aí, eu tô contando isso também, porque também tem a ver com os sonhos que eu contei, sabe? Veio também um pouco naquela forma que os sonhos vieram tudo junto.
né? O sonho, ele vem, ele é muito concentrado, né? Então ele vem assim, é muita imagem, é muito arquétipo, é muita coisa ali, né? E eu lembro desse momento, assim, de vir um jorro, mas o fato é que eu contei a história da porta ali. Quando eu terminei de contar, eu tava chorando muito. E eu não tava só chorando, porque chorar também é mais comum, né? Esse processo de teatro, a gente chora muito, é normal. Só que o que me chamou a atenção foi que eu suei muito, igual nos sonhos. Coisa que pra mim não é comum. Bem incomum. E na hora eu relacionei. Na hora, que eles nem sabiam nada da viagem, dos sonhos, quando eu acabei de falar e eu senti minha camiseta assim encharcada, aí que eu fiz a conexão com o conto do Barba Azul, entendeu? Foi Que naquela. interessante. Deixa eu só te interromper um pouquinho nesse momento, que é assim, a sabedoria corporal é um negócio inacreditável, né? Porque o seu corpo estava gritando, né? Na Sim. realidade. E aí foi a maneira que ele fez a conexão, né? Através do suor, então, olha aqui, isso é o que está ligado com aquilo, né? Que legal. Assim, não tem. Não dá nem margem pra dúvida, assim, né? O corpo, ele é muito. Ele é. Uhum. E aí isso aconteceu. Quando acabou, além de tudo isso ter acontecido, a reação das pessoas também foi muito importante. Tava todo mundo bem impactado, assim, bem assustado até, sabe? Então aconteceu ali um momento importante e muito bonito também, porque é isso, né? Assim, você sabe dizer isso muito melhor do que eu. Eu sou apenas uma atriz. Mas assim, então eu acho que é bom dizer também que ali não era um lugar de terapia, né? Não é uma terapia, é outra coisa. É um processo de teatro, um processo de criação. Porém, a gente sabe que essas vias às vezes se encontram e se embaralham, né? E apesar de não ser terapia, não significa que não seja terapêutico, né? Como várias coisas na arte, assim, pelo menos é assim que eu vejo, né? Tudo isso para dizer que, assim, nada substitui uma terapia, um tratamento, seja ele qual for, uma análise para quem é da análise, mas as coisas acontecem ali, porque a gente está lidando com o corpo principalmente, né? E aí, no momento, todo mundo gerou ali um impacto, tal. A Vitória, que sou fã da Liz, é uma atriz que eu amo também, é minha amiga. Oi, Vicky. Saudade. É... E aí todo mundo ali disse, você tem que contar essa história. Eu não sei como, eu não sei o que, mas todos disseram ali, para além do diretor, né, que veio a ser o diretor que eu escolhi para minha peça, inclusive, ainda bem. Mas assim, todo mundo disse, você tem que contar essa história. Sim. E aí disso disparou em mim, de novo, o corpo, né? Uma série de reações, entendeu? Não é que aconteceu aquele suor ali e aí, ufa, não teve esse alívio. Na verdade, foi só um disparador para eu sentir muita coisa aí nesse processo, né? Dispara a dor, né? Exatamente. Veio muita coisa à tona então vamos ver aí o que você vai fazer com isso, né? E aí eu vou tentar ser mais enxuta agora. Mas eu acho que é importante eu contar esse caminho, porque é importante, né? Assim, também saber como uma obra surge, né? Tem 1 milhão Surge, perfeito, perfeito. desse, né? Assim. E aí, enfim, eu tava naquele processo, e aí também foi tudo muito rápido. Eu escrevi a dramaturgia muito rapidamente. Também é isso, porque é da natureza dessa obra, entende? Eu tô escrevendo uma outra peça agora, por exemplo, que assim, tem nada a ver com esse processo. Eu falo, gente, eu escrevi o Barba Azul em uma semana e agora eu estou me matando e vai demorar meses para eu escrever essa peça. Porque cada uma tem sua natureza, sabe? Então, o Barba, como teve isso muito de jorro mesmo, na hora que eu saquei isso, tá bom, essa história é o conto do Barba Azul. E aí, pra quem tá aqui, né, e não viu a peça, a minha dramaturgia é o seguinte: eu conto esse conto de fadas Barba Azul ao mesmo tempo que eu conto uma história de abuso que aconteceu na minha vida. Então eu tento fazer isso, essas histórias se cruzarem
Então as personagens se cruzam, né? Então sou eu e ao mesmo tempo é a donzela do conto. Então eu fico o tempo todo trocando a primeira e a terceira pessoa, né? Acho que a Mari lembra. Então o tempo todo é esse jogo de eu entro no quarto, ela abre a porta, eu tiro a chave, ela sangra. O tempo todo essa coisa da primeira e da terceira pessoa. Porque, claro, né? Ali no conto é o arquétipo da donzela que é o meu, né? E lá no conto do Barba Azul tem o predador, que é o Barba Azul, que no caso da minha história era o meu abusador. Então, essas conexões também muito rapidamente ali. Então foi isso, eu escrevi a dramaturgia muito rápido, claro, e depois você vai melhorando, né? Mas a história veio. Eu escolhi também, assim, não à toa, o formato de como se fosse um programa de cozinha, né? Então a peça inicia num programa de cozinha, assim, como se fosse GNT, tal, bancada de cozinha, né? Tudo muito bonito, tudo muito limpo, tudo muito organizado. E essa forma também vai se deteriorando, né? Também não à toa, né? A Mari sabe. Então, no fim, esse programa tá qualquer coisa menos um programa, né? Uma receita ali que ela não se organiza, ela se destrói, tudo suja, tudo sangra, tudo molha, tudo isso é de propósito, né? É a ideia da dramaturgia, assim. Então, foi isso. E aí, só para contar da peça, assim, então essa peça estreou online, foi com muito êxito, assim, não posso nenhuma reclamação a fazer quanto a isso, porque desde 2020 eu só tenho público lotado, seja para 15, 20 pessoas, seja para 200, seja online, enfim. Essa peça nunca aconteceu sem estar cheia, assim. E isso é um êxito muito grande, assim, e uma coisa da qual eu me orgulho bastante. É um, é um, é um Potência, né? A potência criativa é um negócio impressionante, né? Imagina. Eu fiquei agora trazendo, tentando imaginar isso no online, né? Porque eu vi presencialmente, eu estava ali com você, muito próxima, né? Mas as várias possibilidades, né? E como você trouxe, assim, de uma maneira tão inusitada, né? Me impactou muito a forma como você conseguiu juntar todos esses elementos, né? Desse inconsciente, dessa vida real, de tudo ao mesmo tempo agora. É muito especial, viu, gente? Fiquem atentos aí, que de vez em quando ela divulga de novo. E aí, quem viu, viu. Quem não viu, vai é, esperar para a próxima. soltei aqui. Quem pega, pega. Senão, mas se tudo der certo, ainda vai ter bastante esse ano, assim. E aí eu aviso. E aí tem isso, né? Assim, para quem não viu, para além de eu fazer essa primeira, terceira pessoa o tempo todo, né? Tem ali os elementos, né? Que eu acho que é isso que a Mari também está se referindo. Então, tem comidas de verdade ali, né? Então também tem isso. Então, eu sou eu, Lígia, né? Parte desse material biográfico. Eu também sou a donzela do conto, então uma personagem ficcional, e eu também sou uma maçã ali na cena, né? E isso acontece com todos os personagens da história, assim. E isso foi muito interessante também, porque assim, foi uma escolha também um pouco intuitiva. Um pouco não, bastante intuitiva, mas aí, a partir do momento que eu escolhi, assim, tinham que ser esses elementos, porque eles me dão ali na cena uma concretude, assim, uma materialidade que foram essenciais para eu passar por isso, entende? De novo falando, não é um processo de cura ponto final, né? Não é, enfim. Mas de qualquer forma, eu mexo com elementos ali, né? Tem uma coisa que o Porque Rodorovsky. a cura, Lígia, é bem importante falar disso agora. A cura, na verdade, se a gente pensar, a gente tem que pensar na cura do queijo, assim, né? Esse curar, né, que é muito interessante. Eu acho que é isso, né, que a gente vai construindo esse processo da cura, né? De ficar curado nesse sentido, né? Eu nunca tinha pensado nesse sentido, é. E todas as metáforas com comida me interessam. Então, assim, essa do queijo eu nunca tinha pensado, já vou pegar pra mim, tá? Porque nesse sentido, da coisa.
curada, né? Cada vez mais curada, né? Assim, isso sim. Então, assim, essa materialidade dos elementos mesmo. Eles promovem uma coisa ali que ela não é qualquer coisa, sabe? O meu próprio diretor da peça diz isso, né? Ele brincava, assim, no começo, nas primeiras sessões, né? Ele falava, Liginha, que me chama de Liginha. Cada vez que você apresenta essa peça, é um pouco também como se você estivesse fazendo uma receita barra um despacho barra uma magia barra, e aí você coloca aí a palavra que você quiser, mas de fato eu faço uma coisa ali, né? E aí falando sobre o corpo, assim, tudo ali importa, sabe? Pra mim, assim. Então, o fato de eu estar mexendo com as mãos ali o tempo todo, né? É uma peça que ela exige que as minhas mãos trabalhem o tempo todo, sabe? E eu acho que isso talvez seja até mais importante do que o que eu tô dizendo, sabe assim? Porque, claro, eu tô dizendo ali, é tudo muito importante, nenhuma frase ali, né, é aleatória, claro. Mas ali acontece uma coisa concreta, entende? Assim, então as minhas mãos estão trabalhando do começo ao fim da peça. É, eu não tem como não dar spoiler, né? Mas não tem problema. É moldar, né? Você tá moldando ali, né? Eu mexo, por exemplo, com as vísceras de um animal ali, né? E isso na arte também não é à toa. Porque, por exemplo, eu poderia. Eu tenho uma amiga que brigava comigo bastante, assim, que também é artista, diretora de arte. Ela fala: para de usar esse peixe, vamos fazer um mocap, né? Vamos fazer um peixe de mentira, né? E tal. Eu falo, amiga, você não entendeu. Eu preciso. No caso dessa peça, especificamente, é muito importante que eu mexa com aquilo ali. É muito importante, entendeu? Então, e é isso, né? E aí pensa assim, ao longo de. Tá no quinto ano da peça, né? Quinto ano? É. Ela já completou 4 anos, né? De eu fazendo isso quase que ininterruptamente, assim. Eu não devo ter ficado mais de 2 meses sem fazer esse espetáculo, por exemplo. Sabe? Então já tem bastante tempo que eu tô manuseando esses materiais, né? E isso vai promovendo uma mudança, assim, né? É a cura do queijo, né? Se eu estivesse mexendo com esses queijos, né? Assim, vai lá e mexe, e troca com o pano e não sei o quê, e põe na sombra, e põe no. Enfim, tem esse, né? Ela é muito visceral, sempre. Literalmente, né? Eu mexo ali com as vísceras do peixe, eu entro em contato com o sangue dele. Tudo isso me ajudou, Mari. Claro que eu venho promovendo reflexões enquanto eu tô fazendo, né? Nesses 4 ou 5 anos de peça. Eu não tenho nenhuma resposta, assim, definitiva para dar. E muita gente me pergunta, assim, acho que até da vez que você veio, teve um cara que veio assistir que me perguntou: nossa, mas depois de tanto tempo fazendo, né? Você se. Eu não sei se. Foi algo assim. Você se sente curada, né? Você sente que você se livrou disso? Eu não consigo responder que sim. Eu não consigo responder que sim. Porque, enfim, depois você pode falar um pouco sobre isso também. Mas eu nunca consegui responder sim, claro. Claro, com certeza. Eu nunca consegui dar essa resposta. Porque eu não sinto que a coisa se resolve ponto final, entende? Mas, claro, eu sinto sem dúvida que esse processo todo, de quase 5 anos agora, me mudou completamente. Eu sou outra pessoa, eu sou outra mulher, com outras ferramentas, com outros modos de ver, como diz a Clarissa, muito assim, ai, não lembro a palavra que ela usa, mas é como se fosse assim, com outras ferramentas mesmo, com outros. Eu me sinto mais. Meu arsenal aqui tá maior, sabe? Eu farejo mais, como ela gosta muito de dizer, sabe? E eu gosto disso porque é muito corporal também, né? É muito. Então, sem dúvida, assim, a melhor coisa que poderia ter acontecido na minha vida naquele momento foi fazer essa peça. Eu não tenho dúvida. Você perguntou
se eu já fiz, se eu faço terapia, sim, né? E eu tava assim, eu tava só tentando lembrar se era com a Jungiana nesse momento ou não, mas acho que já era. Já era, já era. E que também, assim, essencial para eu não enlouquecer de vez. Mas, assim, a peça mudou minha vida, assim. Essa frase é bem clichê e bem assim, mas é verdade, Sim. sabe? Não, eu não acho que seja clichê, eu acho que é exatamente isso, né? É uma transformação, né? Na verdade, eu não gosto muito da palavra mudança, sabe? Eu gosto dessa palavra transformação, né? Você transforma né, a dor, esse processo mesmo, né? Então é muito interessante perceber o que é um processamento de um trauma, né? Porque tem algumas linhas aí que colocam essa questão do ressignificar, né? Como é que se ressignifica um abuso, gente? Sabe? Ao contrário, você tem que significar o abuso, você tem que dar significado para aquilo. Muitas vezes a pessoa nem percebe, ela não tem ideia de que ela está sendo abusada. Então você precisa significar aquilo para ela, né? E a ferida está lá, a ferida traumática, ela está lá em você. Então, o processo de cicatrização, que é essa cura, né? Esse lugar dessa cura que eu coloco esse paralelo do queijo, ele vai se dando, ele vai acontecendo dependendo da profundidade dessa ferida, que foi para cada um. Cada um é que sabe o que realmente viveu, onde é que pegou mais fundo, né? Então, o processar é muito importante, porque o processar é exatamente isso, é você poder voltar a sentir sem se retraumatizar. Quando você realmente faz esse exercício de sentir e acolher e cuidar e tratar e lamber essa ferida, né? Você realmente, a partir disso, você entra nesse processo mente e corpo, onde então acontece o processamento, né? Porque primeiro eu sinto, porque nós estamos numa sociedade que primeiro eu penso. Não, gente, quem nasceu primeiro, pensar ou sentir? Opa, peraí, né? Então, primeiro eu sinto, depois eu processo, que é aquele ziriguidum ali que você não sabe direito o que está acontecendo, né? Não tem palavras ainda. Depois eu elaboro, ó, né? Isso é o processamento, né? Então tem um corpo primeiro que vai acompanhando essa experiência. Que naquele momento você não deu conta, precisou congelar, colapsou, né? Dá, dói demais, né? Então, esse processo realmente vai transformar. Não tem como não transformar, né? Sim, sim. Não, tem toda a razão. A palavra transformação é mais interessante, né? Tem a Maria Júlia Pinheiro, que é uma artista também brasileira aqui, tá morando em Portugal há muito tempo, e é com ela que eu fiz um núcleo de dramaturgia feminista durante muitos anos, né? Que também foi essencial. Eu não escrevi o Barba Azul ali no núcleo, mas o núcleo foi essencial para que eu conseguisse escrever, sabe? Talvez eu não tivesse escrito dessa forma se eu não tivesse feito parte desse núcleo. E ela fala muito uma coisa parecida, assim, que são que são os atos psicomágicos, né? Como Rodorovsky também fala, assim. Então, é como se você operasse, no caso da peça, no caso da arte, né? Uma obra de arte, é quase como se você brincasse de ser o mágico ali meio ao contrário, sabe assim? Como se você fizesse a verdade parecer uma mentira. A verdade parecer uma ficção. O Tennessee Williams também fala isso. Então, né, é um material de verdade, né? Essa palavra é complexa, mas assim, é um material que existiu aqui, que não estava lá no âmbito da arte. E você pega isso e transforma, né, em uma outra coisa, né? E eu costumo brincar que assim, poxa, o meu abusador, né, uma vez me confrontou muito fortemente, assim, uma vez que eu apresentei a peça, falando, nossa, mas não tinha outra coisa para você fazer?
você tinha que fazer essa peça sobre isso? Eu falei, olha, é que eu sou atriz, né? Se eu fosse cozinheira, eu cozinharia uma coisa. Se eu fosse uma pintora, eu pintaria um quadro. Se eu fosse uma escultora, eu esculpiria uma coisa. Mas sim, é uma peça mesmo. Não seria outra coisa no meu caso, né? Mas, mas muitos artistas se valem dessa mesma coisa que eu, né? E pinta um quadro, sei lá, e faz uma música, e, né, enfim. Mas o meu jeito dessa transformação, de transformar essas coisas, vai ser sempre por essa via, né? Assim, ou da escrita, da cena, que é o lugar onde eu estou, né? Assim, então, sim, eu acho que há transformação, como você disse, sabe? E aí a gente poderia falar mil coisas sobre isso, assim, mas se você quiser me perguntar alguma coisa, se quiser, estou aqui. Então, eu gostaria agora que você me contasse um pouquinho, assim, Lígia, como é que foi essa questão de entrar num relacionamento abusivo? Né? Como é que você entrou e quando é que você se deu conta que você estava num relacionamento abusivo? Sim, vamos lá. Eu era muito nova, né? Eu entrei nessa relação quando eu tinha 17 anos. E tô pensando aqui no jeito de começar a contar isso. Bom, de forma resumida, é isso. Eu entrei numa relação com 17 anos com um homem 10 anos mais velho do que eu. Né? Então, na época eu tava com 17, ele tava com 27 anos. Eu acho isso já de cara bem importante também, né? Porque já ali é uma diferença, né? Sim, você era uma adolescente ainda. Adolescente, eu era ainda uma menina, assim, né? Eu tenho filha hoje quase dessa idade, então, assim, eu vejo muito de perto, né? E aí é muito doida esse olhar, assim, você fala, nossa, é uma garota, assim, que tá começando a descobrir o mundo, né? Que tá começando a sair de casa, aprendendo como atravessar a rua, como pega um metrô, como, né? E eu não devia ser muito diferente, né? Apesar da gente achar, quando a gente tem essa idade, que a gente é muito. Eu me considerava, assim, uma adulta, né? E aí tem uma coisa muito séria, assim, que eu só fui me dar conta muito depois, e hoje em dia eu brigo com todo mundo que fala isso. Sabe essa coisa que é a socialização feminina, né? De falar, ai, mas aquela menina é tão madura para a idade dela. Nossa, ela é tão madura. Ela é tão. Não, ela não é. Ela não é. A sociedade quer amadurecer as meninas, sabe? Isso não é um problema individual. Isso é um problema social. A nossa socialização sempre foi assim. Ah, nossa, mas ela é tão madura, nem parece. Eu ouvi isso a minha vida inteira. Isso Essa precocidade, na verdade, que todo mundo acha o máximo, isso é um sintoma de muita dor, né? sim, É um sintoma de muita dor. Porque por que que essa criança precisou ser precoce? O que que aconteceu aí nessa infância que fez ela saltar uma fase? Né? Isso exato. ninguém considera. Ai, mas ela é tão madura, ai, que graça, nossa, parece um adulto. Não, Pois ela não elogio, viveu uma fase. Ela pulou, ela perdeu algo aí, né? exatamente. É uma coisa que é tomada como elogio até acontecer uma coisa terrível. É sempre assim, né? Então, assim, é isso. Eu era essa menina que desde muito nova ouvi que eu era muito precoce, eu era muito madura, eu tava. Eu não me encaixava no meu grupo. Isso desde a escola, assim, desde muito nova mesmo. Sei lá, como eu era uma aluna muito. Também nem gosto de dizer isso, mas talvez eu tenha um diagnóstico, né, de altas habilidades. Hoje em dia chama altas habilidades, né? Diga com todo o seu, com toda a sua propriedade, querida. Assim, só que isso foi ruim. Quer dizer, ainda bem que eu tenho diagnóstico, né? Mas assim, isso é ruim também, porque como eu tenho isso,
De fato, assim, escolarmente, né, intelectualmente, eu realmente estava deslocada da minha turma, sempre. Só que emocionalmente não, entendeu? Ainda assim, graças à minha mãe, obrigada mãe, minha mãe é uma pedagoga, e não deixou, porque na minha época ainda podia você adiantar, né? Lembra disso? Adiantar uma série, né? Hoje em dia nem pode mais. A minha mãe me segurou sempre. Toda escola que eu ia, eles davam essa possibilidade, e ainda bem que pelo menos minha mãe dava uma segurada e falava, não. Porque ela dizia isso, emocionalmente não, fisicamente não. Sei lá, eu fui a última das minhas amigas a menstruar, por exemplo. Né? Então, assim, o que adiantava? Né? Eu era uma garota, assim, eu fui menstruar muito tarde, eu fui dar um beijo na boca muito tarde. Então, tudo isso eu era depois das minhas amigas. Olha que louco, né? Mas é isso que você falou, é uma sociedade que né, ela olha para o racional primeiro. Então eu fui a menina precoce, eu fui a menina madura, eu fui a menina responsável. Eu ouvi isso de todo mundo ao meu redor, entendeu? E hoje em dia, assim, eu tenho um horror. Quando eu escuto alguém falar isso de uma menina, eu faço uma intervenção, entendeu? Eu falo, não, não é madura, não. Não, não é precoce, não. Ela é de 15 anos, é quase uma criança. Uma menina de 17 anos, sabe? Enfim, mas a minha vivência foi essa, né? E aí eu ouvi tudo isso, então eu era lá uma garota de 17 anos, eu já trabalhava. é, então, assim, tinham muitas coisas ali, talvez diferentes também de uma adolescente ali das minhas turmas, né? E aí eu comecei Deslocada, né? Precisando de lugares de pertencimento, né? ali, Onde é que eu tô? Né? verdade. E assim, era isso, assim, eu demorei muito tempo pra beijar na boca, eu não tinha nenhum namoradinho na escola, ninguém queria namorar comigo, então era esse lugar, assim, de tentar, e aí nisso eu me envolvo com uma pessoa 10 anos mais velha do que eu, né? Numa fase que, assim, uma coisa é 10 anos mais velha quando a gente é já bem adulto, né? Assim, eu acho que é um pouquinho, é diferente, né? Faz toda a diferença. Nessa fase, é um universo de distância, um homem de quase 30 anos e uma menina de 17, né? Quando Ao você meu é ver. adulta, você tem a capacidade de escolher, né? Você já tem seu córtex pré-frontal, que é o gerente da sua vida, Forma- capaz de decidir. Eu quero me relacionar com uma pessoa 10 anos mais velha do que eu, e tá tudo bem, né? Exatamente. Hoje em dia, por exemplo, eu me relaciono com uma pessoa exatamente com essa diferença de idade. Mas é completamente outra coisa, né? Assim, naquela época é isso, você não tem. Enfim. E aí eu comecei uma relação ali, numa fase também muito delicada da vida, também eu acho que isso é importante dizer, falando de relações de abuso, né? Uma fase muito vulnerável para além da idade, porque eu estava terminando a escola, eu estava decidindo que vestibular eu ia prestar, né? Toda aquela pressão de o que você vai fazer, qual vai ser sua carreira. Eu já era atriz, né? Eu já trabalhava já, mas então, nem teve muito essa dúvida. Mas de qualquer forma, é uma fase muito importante, né? Na vida de um Nossa, adolescente. Assim, é terrível, né? Nossa, que vestibular que eu vou prestar, não sei o quê, vou morar em casa, vou ter que ir para outra cidade, vou pagar minha faculdade, enfim, eu tava nessa fase da vida, exatamente nessa fase. Tanto que aí eu prestei as faculdades que eu queria, passei em todas, eu quis ir para Unicamp, né? Então, em outra cidade, eu sou aqui de São Paulo, então eu me mudei para Campinas para fazer Unicamp. E no meio de tudo isso, essa relação. Que hoje em dia, quando eu vejo, todos os sinais já estavam ali de cara. Não é assim um ano depois. Não, semanas depois. Os sinais, eles, pelo menos na minha vida, se deram muito rápido. Mas eu não tinha condição de, de ver, como diz no Conto de Fadas, entendeu? Eu escolhia. Não é só que eu escolhia não ver, eu não tinha ferramentas para ver, como Ju colocou. Eu não tinha nem esses recursos para ver, entendeu? Isso é bem triste, né? Assim, quando a gente pode ver depois, dá uma dó daquela menina, assim, dá uma vontade de ir lá e falar, nossa, deixa eu te mostrar aqui, né? isso, mas Mas, é isso, exatamente esse é que é o processo, é o processar, né?
é você poder ter essa compaixão de olhar para aquela menina e dizer, nossa, vem cá, né? Agora eu posso te ajudar, né? Agora eu, Lígia, adulta, posso acolher você, minha adolescente, pegar você no colo e dizer tá tudo bem, agora estamos seguras, né? Porque, na verdade, quem tem esse tipo de personalidade narcisista, ou seja lá que denominação, né? Eu acho que é um homem bem mediano, assim, que Sim, está para o mundo aí, né? Eu chamo da tribo dos vampiros, né? Eles emergem, assim, que na verdade, ao mesmo tempo que eles já se mostram, porque eles sabem que você não tem essa capacidade de percepção, eles ao mesmo tempo suprem tudo aquilo que você está precisando, né? completamente, Eles completamente. são pós-doctor nisso, assim, né? De entender a fragilidade, quais são as fendas e por onde é que eu posso entrar. Essa porta de entrada aqui tá facinha, então é por aqui que eu vou, né? Exatamente, assim, foi tudo muito rápido Muito no meu rápido. caso, muito ágil, assim, como no conto de fadas. É, é isso, de repente eu tinha muitas coisas, muitas maravilhas, né? Uma entrada no mundo adulto muito rápida, muito, sabe? Que de certa forma é isso, assim, não, sem nenhuma culpa na minha menina de jeito nenhum, mas eu fui ali muito interessada nisso também, sabe? Muito, Claro. cara, sim, aquilo me interessava muito, pessoas mais velhas, né? Porque aí quando chega alguém, não chega só essa pessoa, né? Chegam os amigos daquela pessoa, o universo daquela pessoa, enfim, tudo que envolve aquela pessoa, só que é isso O que você falou. pertencimento, né? Visual, agora eu pertenço. De repente eu tinha amigos, com muitas aspas, né? Coisa que eu tinha maior dificuldade de ter na escola, né? Eu estava na escola ainda. Eu tinha amor, eu tinha sexo, eu tinha. Nossa, alguém me achava maravilhosa, linda, perfeita, coisa que lá nos meus namoradinhos da escola eu nunca consegui, sabe? Então é isso. Tudo parece que me foi dado muito rápido de uma vez, em uma avalanche que brilha os olhos, né? A Clarissa fala muito disso, assim. É, realmente o olho brilha muito. Porque, e é como no conto de fada do Barba Azul, né? Quando ela vai abrindo as coisas da nova casa, do novo castelo dela, e são tesouros atrás de tesouros, assim. Cada porta que ela abre é um tesouro diferente que ela encontra. E eu entendo isso, assim. O meu diretor brinca também. Quando a gente começou o processo de encenar a peça, ele sempre falava: Nossa, Lígia, ai, as comparações podiam ser menos óbvias, né? Mas é que assim, a sua história, ela é tão, assim, ela encaixa tanto no conto que Achou. é esforço mais intelectual, assim, sabe, de tentar fazer ali uma conexão. Não, a conexão foi bem óbvia e imediata, sabe, assim. Por isso que esse conto ele me atravessa tanto, né? Ainda hoje, assim, porque eu entendo cada fase daquele, né? Porque no conto é tudo muito arquetípico, né? Então, cada ceninha ali do conto, ela significa muitas coisas. E eu entendo completamente, assim. Então foi isso. Aí, tentar resumir. Entrei nessa história, foi tudo muito rápido, muitos sinais já estavam ali, sei lá, só para dar exemplos. Poxa, tantos. Tem uma coisa, né, na relação de abuso que muitas vítimas comentam, assim, né, do seu abusador ir te isolando aos poucos, né? Assim, então, dos seus próprios amigos, da sua vida, às vezes até da família, né? No meu caso, não aconteceu em relação à minha família, não, assim, mas. E também não aconteceu de forma tão abrupta esse isolamento, né? Porque tem relação que é muito imediata, né? A mulher começa a namorar, o cara já. Não foi assim. Foi mais sutil, mas claro que aconteceu, né? Porque aí eu me vi, eu só me relacionava com os amigos dessa pessoa. De repente, nenhuma pessoa que eu conheci na minha vida até então fazia mais parte da minha vida, sabe?
E isso é Tudo terrível, né? fica desinteressante, né? Parece que tudo some, assim, né? Porque você está falando uma coisa que é muito importante para quem viveu ou está vivendo um relacionamento abusivo e ainda não, a ficha não caiu, que é isso que você acabou de contar, é assim, é uma introdução de um vício na vida da pessoa, é uma adicção, né? Então, tudo é apresentado, porque a pessoa, primeiro, ela te escaneia, ela entende exatamente qual é a sua necessidade emocional, qual é a sua fragilidade, e aí, a partir desses elementos, é que ela vai oferecer para você aquilo que ela sabe que você precisa, numa avalanche. Então, é quase como o primeiro contato, sei lá, com uma heroína, uma coisa assim, Sim, né? E aí, pronto. Mas essa carga dopaminérgica que te possui, você fica querendo mais e mais e mais e mais. E aí, tudo aquilo que tem um lugar comum perde o brilho, perde a graça, porque isso aqui não funciona mais, né? exatamente isso que eu vivi, assim, sem tirar nem pôr. Tudo perde a cor, né? Só o que é brilhante é o que vem dali, né? Daquela Tá lá. pessoa que envolve ela. Então, assim, aí, os primeiros sinais já estavam ali. E aí, principalmente, uma coisa que eu falo muito quando né, já dei bastante entrevista sobre a peça, ou qualquer conversa assim como a que a gente está tendo, tem uma coisa que é muito característica, assim, que é uma montanha russa, né? Então é isso. Em um momento, você tá aqui no alto da montanha russa. Tudo é te dado, né? E eu digo dado não só materialmente falando, mas também. Mas tudo, né? Então, o afeto, o carinho, o sexo, aí pode ser todos os clichês que eu vivi todos. As flores, as viagens, o dinheiro, uma joia, enfim, qualquer um desses clichês românticos, assim tudo nessa. Então você tá aqui no topo da montanha russa. E sim, isso parece muito com o ciclo de qualquer droga, né? De qualquer vício. Porque é o que você falou, a dopamina ali, nossa senhora. E aí, do mesmo jeito que subiu, a queda é vertiginosa. E quando você tá aqui embaixo, assim, né? Eu nunca usei nenhuma droga, eu nem bebo, né? Eu sou bem careta, assim, com substâncias, né? Nada moralista, mas comigo eu não uso nada. Mas eu intuo que é muito parecido, entendeu? Que o que eu experimentei emocionalmente, corporalmente ali é muito parecido com um vício. Porque esses pontos da montanha-russa aqui embaixo, cara, sim, Devastador. é devastador, meu Deus, assim, é um negócio, assim, eu tenho medo só de lembrar, sabe, assim? Eu tenho pavor de entrar naquele lugar de novo, assim, e pretendo nunca entrar, mais, porque é terrível. A palavra que você usou talvez seja melhor, assim, é devastador. E aí você precisa subir de novo, porque é impossível habitar aqui embaixo, é impossível. E o lugar aqui mediano, ele não existe nessa relação, não existe. Não existe. Ou é aqui, ou é aqui, ou é aqui, ou é aqui. E isso, imagina viver isso por anos, né? Essa dinâmica por anos. Numa montanha-russa num parque, que deu 5 minutos, você quase morreu do coração, só que você saiu e você pode tomar um sorvete ali, sabe? E se recuperar. Não, é uma dinâmica de anos. Nessa relação. Te leva para um. Aí a questão de, né, do sistema nervoso ativado, né? Você está sempre em luta ou fuga, hipervigilância ou colapsado, com aquele medo, uau, o que vai acontecer agora? Que porta que ele vai arrebentar agora, né? Tem E tudo. esse sistema não relaxa mais essa curva, né? Porque, ok, o estresse vem, você precisa realmente sobrevivência. O perigo está ali, uau, vamos lá. Sim. Adrenalina, cortisol, noradrenalina, vamos para a luta, vamos para a fuga, ou vamos se fingir de morto aqui. Acabou a situação do perigo, a tendência é o seu corpo voltar para aquela naturalidade, essa sua tranquilidade de Lígia de ser, a minha de Mari de ser. Ok, meus batimentos cardíacos são mais assim, minha respiração um pouquinho mais afetadinha, porque eu tenho asma, enfim, cada vez, mas estamos lá numa basezinha ok, né?
Agora, viver nisso aqui é morte, gente. É morte. Viver nessa ativação o tempo inteiro, porque é o vício, né? É essa, eu preciso de mais, eu preciso de mais, eu preciso de mais. O outro, entendendo todo esse processo, ele vai soltando migalhinhas, né? Ele vai te dando as gotinhas. E aí, no momento em que ele percebe que ele está começando a perder, opa, vou aumentar a dosagem aqui. Uau! Mas nunca mais se equivale àqueles primeiros momentos. É a adicção perfeita, né? Perfeito. E é isso, né? E você vai aceitar as pequenas gotas, né? Você vai aceitar as pequenas gotas dessa droga, Tá porque assim, sedenta, né? tá sedenta, assim. Isso, e eu imagino, né? Você deve saber melhor do que eu, mas isso a longo prazo, os danos que isso faz no corpo, como se fosse uma droga a longo prazo, né? Tô dizendo 10 anos, mas já 10 anos você usando uma droga sem parar. Sem parar, né? Sem períodos de detox. Não tem detox. A coisa ali é 10 anos. Isso causa danos no corpo que, assim, eu espero que não sejam irreversíveis, mas eu tenho certeza que eles são muito difíceis e muito demorados de reparar. Por isso que eu te disse, quando me perguntam, né? Não, assim, né? É uma vida inteira de reconstrução. E ainda bem, existe a vida, ela é muito vasta e ainda bem, eu ainda vou viver muito tempo na minha vida para poder experimentar muitas outras coisas e reparar muitos danos. Mas o processo é lento, sabe? Muito lento, Lígia, porque, né, na verdade, é, é como se fosse te roubado algo, né? E tem muito a ver com a questão da autoestima, com a questão do valor que você, na verdade, já estava fragilizado, né? Uhum. Você nunca teve isso de uma maneira muito potente, muito interessante. Porque se você tivesse, você não cairia num relacionamento abusivo. Você teria a percepção de dizer, opa, tem algo aqui que não está batendo, porque a gente sabe, né? Mas a gente não consegue ver, porque aquela sedução é maior do que a nossa capacidade, a nossa força, né? A nossa potência de dizer, opa, peraí. Então, se isso já está meio fragilizado, não está fortalecido em você, você não tem exatamente essa noção de valor, né? Autoestima é isso, é o meu valor, a minha valia nesse mundo. É como se isso fosse roubado de você. E aí você fica querendo durante muito tempo ainda, é como se você precisasse buscar aquilo lá com a pessoa, né? Até que depois de tanta terapia, tanto tratamento, né? Porque é um processo mesmo, porque você precisa refazer isso com você. Até você entender isso, tem esse tempo mesmo. É impossível você sair de um relacionamento abusivo e uma semana, um mês depois, tá tudo certo, tá tudo bem. Não existe isso. Porque isso precisa ser reconstruído, né? Então, hoje, com certeza, depois de tudo isso que você está me contando, eu tenho certeza absoluta que você já entendeu que não tem mais nada na mão do outro ali, né? Não tem mais nada. O que pode ter é um processo é, muito claro de talvez um medo, né? Por um poder que, de alguma forma, ainda está fragilizado em você, né? Mas que daqui a pouco, com todo esse processo maravilhoso que você está trilhando, isso some e você entende que é, às vezes você consegue fazer o bendito do contato zero, né? E ele é bendito mesmo, porque é a morte em vida do outro, né? Morreu, não existe mais. Mas, às vezes, você tem filhos no meio da história, você tem questões aí que, né? Então, tem algumas linhas aí que chamam do pedra cinza, né? Que é aquela coisa de você se fazer de morta um pouco, né? Não, tá tudo certo, tá tudo bem, não sabe muito da minha vida, o mínimo possível, para você poder ter condições de. Porque, como eu coloco,
na minha teoria, essas pessoas são desse lugar do vampirismo, eles têm realmente, é um poder, né? É um poder de forças de baixo, que a gente não controla, né? São coisas que você não imagina, porque você não é desse lugar, então você fala, nossa, né? Eu não faria isso jamais, não passa pela sua cabeça, né? Eu vou Sim. contar uma coisa assim que não tem exatamente a ver com isso, mas tem tudo a ver. Quando eu comecei a adentrar nesses assuntos do abuso sexual infantil, a coisa que mais me pegou, e é uma coisa que, olha, gente, eu sinto muito, mas é forte mesmo, é saber que tem pessoas que pagam R$ 100.000 para assistirem ao vivo um estupro de bebê. Gente, isso é um negócio que te dilacera, assim, me arrebenta por dentro, né? Então, é um impacto, porque você não imagina, não passa pela sua cabeça, né, que isso acontece. E acontecem coisas assim muito piores, né? A exploração de uma criança, por exemplo, que é sequestrada e ela é vendida pelo mundo afora e sendo, né? Enfim, são coisas muito fortes e muito violentas que não te dizem respeito. Você tem que adentrar num universo que você não queria. Imagina, você estava falando de amor, você estava falando de, né? Sim. Não, completamente, assim. E é isso, né? E tantas coisas. Mas assim, é isso. E aí, você tendo perguntado, começou dessa forma, essa dinâmica se deu por muitos anos. Aí, né, eu, você pode imaginar que depois disso, né, esses outros anos, ainda mais com a peça, bom, eu fiquei completamente obcecada nesse assunto. Então, eu não sou uma especialista, né, de nada a não ser de arte, mas eu leio muito sobre isso, me interesso muito sobre esse assunto. E de tudo que eu li, vi e troquei com mulheres, assim, você vê que o ciclo é muito parecido, né? Com pequenas particularidades de cada situação, mas no geral é muito Tem parecido. modus operandi, assim, né? A coisa vai escalonando, apesar dos sinais já estarem ali desde o começo, isso vai aumentando gradativamente, vai aumentando gradativamente. Se você ainda não saiu daquilo, a coisa só tende a aumentar, né? Assim, e no meu caso não foi diferente, né? Você viu a peça, você sabe bem, tem poucas cenas ali, mas enfim, que acho que já dizem muito, né? Então, os sinais que no começo eram mais confusos, depois eles vão ficando mais óbvios e as coisas vão ficando mais cruéis e as coisas vão tomando uma proporção, às vezes, perigosa, né? E aí esse perigo também vai aumentando. E aí você começa a ficar com vergonha. E aí você já tá enredada de tal forma que ninguém ao seu redor sabe o que de fato está acontecendo. Porque normalmente, imagino eu, não só no meu caso, o outro lado, né, as pessoas, os abusadores, eles são muito sedutores, eles ligam bastante para as aparências. Então, normalmente as aparências estão perfeitas, as aparências estão lindas, eles fazem muita questão das aparências, né? Então, normalmente é o quadro da família perfeita, é o casamento lindo, todo mundo bonito, sorrindo, né? E todo mundo muito grato, todo mundo muito solidário, todo mundo muito feliz. Na minha história não foi diferente também. E toda vez que eu tentei mostrar, sair um pouquinho ali do coisa e mostrar, gente, não é bem assim. Gente, gente, Socorro. as tentativas. Eu lembro disso em retrospecto agora. Não é que eu não vi, não vi, não vi, de uma vez vi. Não. Essa fuga, ela também aconteceu aos poucos, sabe? Ela não foi imediata. Do mesmo jeito que você vai entrando ali aos poucos e vai se enredando, essa fuga, eu lembro de muitos momentos pequenos que eu tentava, mas a sensação que eu tinha, não sei se era só uma sensação, é que as pessoas nem sequer acreditavam em mim, sabe? Porque como assim? Não, como assim? Né? Um abusador seria outra pessoa. Que é exatamente o conto do Barba Azul, entendeu? Teria uma cara ali de monstro. E não, imagina. Não, não. Essa pessoa tão perfeita, Esse tão solidária, homem bonito, bem-sucedido. Imagina, gente. incrível no que faz, né, e tal. E sim, uma pessoa pode ser tudo isso e ainda assim ser um abusador. Uma coisa não exclui a outra.
contrário. Na maioria das vezes é assim. Hoje em dia eu sei, né? Por isso que eu já olho com outros olhos os homens ao meu redor. Bonitinho, mas ordinário, né? Ali, então deixa eu tomar uma distância aqui. Ou o contrário, né? Que é o que a Clarissa fala, não é nem tomar distância, mas deixa a minha curiosidade e a minha intuição aqui avançarem e deixa eu olhar aqui o que é, deixa eu abrir a porta. Eu vou fuçar, eu vou farejar. Mesmo, entendeu? Mesmo. E deixa o mundo falar que as mulheres são curiosas, que as mulheres são, né? A gente tem também essa fama, né? Por conta dessa socialização toda. Ai, não olha que você não encontra nada, né? Quantas vezes nossas avós, nossas mães não ouviram? Ai, quem procura acha. Isso é Exatamente. quem Exatamente. procura. Ah, vai procurar pelo em ovo, vai procurar coisa onde não tem. Eu vou procurar. Eu vou continuar procurando, Né? sabe? Ou outra questão também são os modelos de apego dos cuidadores, né? Que você vai se moldando, né? No apego evitativo, que é aquele que você não recebeu muito, então você cresce completamente desconfiada do mundo inteiro, ou aquele apego ansioso, que horas tem, horas não tem, horas tem, horas não tem. Aí você vai crescer, vai ser essa pessoa completamente dependente, precisando da aprovação do outro, precisando do olhar do outro para existir, né? E o apego seguro, na verdade, que é o grande ideal da vida, é você poder simplesmente olhar para aquele ser e oferecer, suprir as necessidades que ele tem, né? E só ajustando as arestas ali, que aquela pessoa vai emergir, ela vai fluir para a vida, né? Só que é muito difícil você oferecer um apego seguro se você não teve esse apego seguro, né? Então, esses modelos de apego que vão te moldando é que vão fazer com que você entre nesse tipo de relacionamento. E a hora que você está dentro e o estrago já foi feito, é como se fosse realmente uma lavagem cerebral, né? Porque vai mexer com a sua identidade, é uma despersonificação da pessoa, muito velada, muito sutil, esse estado de confusional que gera, né? Que você já não reconhece mais, mas será que sou eu? Não, peraí, eu estou percebendo. Até que a coisa começa a ficar gritante, a tal ponto que a sua vida vai correr risco, né? Exato. Aí, aí você fala, gente, agora não dá mais, né? É. E é isso que você falou, e também é isso, tem uma despersonificação, mexe com a sua sanidade mental mesmo. A sua sanidade, porque, por exemplo, no meu caso, né, não sei se acontece em todos os relacionamentos abusivos, mas no meu caso, o que foi acontecendo também, além de muitos outros terrores, mas gradativamente, cada vez que eu me dava conta de algo estranho, né? Conta de uma violência, qualquer coisa que fugisse ali de, né? Que meu faro atentava e falava, não, peraí. Peraí, isso daqui não. Eu era tida como louca, mesmo. Aí não é modo de falar. Você viu agora uma notícia? Tiveram duas notícias. Uma eu li hoje cedo, muito rápido, eu até quero voltar nela, que é uma mulher da Austrália. E outra da semana passada, de uma mulher aqui do Brasil, mulher de um magnata, hoje, 2025. O cara internou ela numa clínica psiquiátrica. A revelia dela é uma coisa assim, que acontecia há mais de um século atrás, em 2025. O cara deu um jeito lá, conseguiu, a mulher não tem absolutamente nenhum problema, nenhuma questão, além da própria relação deles, assim. E uma coisa horrorosa, uma coisa terrível em 2025. Então, assim, eu não duvido que aconteça. Mas é uma coisa terrível. No meu caso, ok, eu não fui internada. Mas eu até brinco com as minhas amigas, assim, no processo da peça a gente também falou disso. Eu falei, cara, eu acho que se eu tivesse vivido essa história há não muito tempo atrás, vamos colocar em menos de 100 anos atrás, eu teria tranquilamente sido uma das mulheres internada em um hospital psiquiátrico. Mas assim, eu digo isso com certeza, entendeu? Porque não precisa muito ali, sabe?
tudo que eu ouvia diariamente que eu estava enlouquecendo. E quando você ouve isso uma vez ou 10, você pode não acreditar. Quando você ouve 100, você começa a acreditar. Quando você ouve Ó, 200, começa a duvidar da sua própria sanidade, né? Cada vez que eu via algo de estranho, eu ouvia. Ah, tem essa cena na peça. Você assistiu essa cena? É uma cena curta, mas bem importante, que é. Você não... e era sempre assim, com muita bondade, com muita. Sem nunca levantar o tom de voz. Não é que é uma imposição, ninguém nunca segurou no meu corpo e me internou, né? Mas não precisa. Era sempre assim. Você não quer fazer um retiro? Assim, um retiro espiritual? Você não quer, de repente, ir pra Nova York, fazer. Sei lá, eu pago. Você não quer fazer um curso lá de dança, que você tanto gosta, de teatro, sei lá, e ficar assim um mês fora? Eu pago. E eu cuido das coisas aqui, eu cuido das meninas. Porque você não tá muito bem. Você não tá pensando muito bem. Uma frase que eu ouvia muito. Nossa, isso é de uma perversão, assim. Você enxerga coisas que não existem. Essa frase é muito séria, né? Porque ela coloca em xeque a sua sanidade. Como assim? Eu tô enxergando uma coisa, ela não existe? Uma vez eu vi um vídeo, eu não posso entrar em detalhe nenhum aqui, né? Até para quem tá assistindo, é tão perverso tudo isso, né? E mesmo já tendo passado tanto tempo, faltando um minuto pra live começar, eu liguei pra Mari. Falei, Mari, vai ficar gravado? Não vai? Porque tem coisa que eu tenho medo de dizer. Olha até onde chega, né? Olha até as garras de um abuso assim, até onde elas chegam, entende? Né? Ainda bem que hoje em dia eu falo, eu tô aqui sentada falando com você, mas assim, é muito sério. É muito sério, sabe? Alguém dizer que você enxerga coisas que não existem. Eu poderia dar 100 exemplos que eu não vou poder dar aqui, entendeu? Mas eu poderia não, exemplificar. não precisa, Lígia, porque só esse relato, para quem já passou por essa experiência, isso já, só o que você está dizendo já toca profundamente, porque é muito parecido, É, né? As questões, assim, nem precisa, né, ser colocado explicitamente, porque cada uma de nós, eu também sou sobrevivente de um abuso, né, de vários abusos na vida, enfim, né, eu virei terapeuta de tantos processos, né? é. É, então, assim, sabemos, né? Fique bem tranquila, não, né, não cria assim, a necessidade de se expor. É só realmente o que você pode contribuir, que já está sendo incrível, né? E é isso, assim, né? Então hoje em dia, né, o que a gente chama de gaslighting, né? Mas é um gaslighting elevado à última potência, assim, né? É descaracterizar tudo que. Né? Porque numa relação tem ali duas pessoas, né? Se é essa relação de duas pessoas, mas é isso. Isso acontecendo diariamente é como se nada do que você falasse, nada do que você pensasse, de fato valesse, sabe? Porque, ué, se até o que eu tô enxergando, entende, não existe, imagina o que eu falo, imagina o que eu faço, imagina como eu ajo no mundo, se nem o que eu enxergo de fato existe. É muito louco, assim. Eu cheguei num ponto. Eu nunca pensei. Eu nunca cheguei, que eu sei que tem mulheres que chegam. Eu não me lembro, pelo menos, de nunca ter chegado um dia e ter pensado assim: eu enlouqueci mesmo. Eu preciso de um remédio. Eu preciso. Eu nunca cheguei aí, mas eu cheguei muito pertinho, sabe? Então, eu cheguei muito próximo disso, assim. E eu sei que tem mulheres que de fato chegam, sabe? Assim, eu estou louca, porque louca é a palavra mesmo que eles usam. Eu enlouqueci. Eu não tenho mais, sabe, minhas faculdades mentais, elas se perderam. Eu nunca cheguei até aí. Mas eu já me senti muito culpada, por exemplo, muito, profundamente culpada de ver coisas que eu não deveria ter visto. Mas assim, chegou no caso da minha relação, chegou num ponto que antes eu precisava procurar, né? Então antes eu era como a donzela do conto. Antes eu precisava ir lá e fuçar, abrir a porta, rodar a chave. Muitas e muitas e muitas situações. Mas chegou num ponto, ainda dentro da relação, que eu nem precisava mais fazer isso. As coisas simplesmente pulavam no meu olho.
As coisas aconteciam, né? Assim, o meu marido, ele engravidou outra mulher durante o meu casamento, por exemplo. E ele falou que eu estava enxergando coisas que não existiam. Por exemplo, né? Assim, para falar de um jeito bem, essa mulher, ela publicou o ultrassom do nenê nas redes sociais. E me foi dito que eu estava enxergando coisas que não existiam. Então, assim, entende? Chega num ponto, sim, que do fundo do meu coração, assim, se eu pudesse fazer um passe de mágica, nenhuma mulher nem passaria por nada disso, né? E muito menos chegaria a esse ponto, assim. É uma coisa que eu não desejo para nenhum ser humano passar, assim. E é isso, né? Que você, infelizmente, muitas pessoas, eu sei que não são só mulheres, mas estatisticamente, sim, as mulheres são as vítimas de abusadores. Existem mulheres narcisistas, existem relacionamentos tóxicos onde a mulher é abusadora, existe. Mas, assim, historicamente, o número não se compara, né? É igual falar de feminicídio e, assim, né? Assim, a gente está dizendo de estatística e a coisa não se compara. São muitas mulheres passando por isso, assim. É muito aflitivo, como você disse, você tendo passado por abusos também, não tem nada mais aflitivo para mim hoje em dia, que eu me considero. A Clarissa fala que a gente nunca tá livre, né? Assim, completamente. A gente sempre tem que estar espreita. Mas que hoje em dia, pelo menos, eu me sinto um pouco mais capacitada para estar longe desse tipo de coisa. Não tem nada mais aflitivo para mim do que quando eu percebo que tem uma mulher perto de mim que tá vivendo uma dinâmica assim. Sim. Coisa. E vendada, né? De venda nos olhos ainda, né? Que você sabe que por mais que você fale, ela não vai conseguir ouvir, né? É isso realmente. E ao mesmo tempo eu tenho muita compaixão, assim, porque eu me vejo muito ali, sabe? Assim, é muito. Você que viu a peça, né? Eu termino a peça. Não tem problema, tá? Dá spoiler, porque eu acho que a gente tem que ver as coisas para além dos spoilers, né? Eu sou uma Ah, pessoa que eu não, não super vale, eu quero ver de novo. sei como foi feito, né? Como a pessoa chegou naquilo. Mas a última cena da peça, depois que tudo aconteceu, né? Eu falo que eu tenho três meninas, né? Que vão virar mulheres e que vão entrar em bosques e que vão precisar sair desses bosques, né? Até me fugiu o texto agora, mas é mais ou menos assim. O bosque querendo dizer esse lugar, né? Assim, a gente vive nesse mundo, né? Então é mais sobre realmente do jeito que for, né? Seja fazendo terapia, seja com muitas coisas, mas é como a gente vai viver nesse mundo, assim, porque o mundo não vai se implodir hoje e amanhã nascer um novo mundo do zero. Isso não vai acontecer, a gente sabe que não. Não, de forma nenhuma, né? Sobretudo porque existe uma geração agora, né, Lígia, que está sendo formada, que está estragada, né? Então, assim, a gente está perdendo uma geração. Olha o tempo que a gente vai precisar para consertar isso, né? Então, você vê essa série Adolescência, né? Muitos especialistas falando disso sem parar, essa regulação das redes que precisa acontecer para ontem, né? Então, eu entendo assim, os meninos precisam ser muito cuidados, né? Sim, Porque isso vai mudar lá na frente, né? Porque esse tipo de personalidade machista, misógina, né, vazia, oca, ele se abastece exatamente disso. Nossa, olha, tá dando certo. Gente, ela tá quase louca. Olha, falta só um pouquinho. Uau! Isso vai alimentando esse ego extremamente fragilizado, né? Que a hora que você se fortalece, esse cara ele desaparece, porque ele perde interesse totalmente. Ele não tem o que trocar com você. Ele acabou para ele, né? Aí ele tem que encontrar uma outra personalidade mais fraca para ele começar o processo todo de novo. E assim vai, é. né? E eu acho Sabemos que isso também é uma dinâmica de poder mesmo, né? Por isso, poder, isso, exato. poder. É muito mais sobre poder do que sobre qualquer outra coisa.
né? Exato. De amor, pode estar revestido de, sei lá, cuidado, proteção, né? Muitas outras coisas. Mas é uma dinâmica de poder, assim. Onde eu E é subjugo o outro, né? exatamente. Eu subjugo o outro. E aí é que está o barato. Essa é a droga que alimenta o outro lado, né? E isso traz consequências para a vida inteira, assim, né? Você estava falando, eu estava pensando, assim. Por exemplo, isso, né? Mesmo depois que a gente sair de um relacionamento abusivo já é uma grande vitória. Eu acho que é uma grande salvação da sua própria vida, mesmo falando assim de forma concreta, entendeu? Porque eu acho que o caminho disso é a morte, mesmo. Não é Sim, só simbólica, é a morte, sabe? eu É concordo. ponto isso pode chegar, entendeu? Eu demorei anos para me tocar de uma coisa óbvia. Eu já tinha feito Barba Azul, eu acho até. Acho que eu já tinha estreado a peça, se bobear. Um dia eu tava vendo aquela série que ganhou todos os prêmios, maravilhosa, que eu não vou lembrar o nome, que é a série que a Micaela Cohen, que ela é a escritora, a diretora, a atriz da série, eu não tô lembrando o nome, que é sobre a série é tudo que ela fez depois do abuso, tudo que ela fez depois do estupro. Nossa, eu já vou lembrar. Que ganhou todos os prêmios e tal, de uns anos atrás. Aí tá bom, fui ver a série, todo mundo falando super bem, tal, tal, tal. E é uma série contemporânea, né? Aí tem uma cena, assim, ali no meio da coisa, que ela em cima da cama com a amiga, assim. E aí a amiga, nem lembro se é amiga ou ela, mas uma das duas personagens fala: né? Você sabe que hoje ele socou a porta, amanhã ele vai socar a sua cara. Era só isso a cena, é bem básica. E é tudo que a gente já sabe. Eu só fui me ligar disso, Mari, quando eu vi essa cena. Anos depois, entende? O negócio da porta. Eu só juntei aquelas duas pontas naquele dia. Eu falei, nossa. Durante o meu casamento inteiro, eu nunca fiquei preocupada do soco sem mim. Nunca passou isso pela minha cabeça. Uhum. Ali, nunca. Eu ficava com medo da porta do carro esmurrado, da outra porta, do não sei o quê. Mas mesmo assim, você acredita que eu nunca parei pra pensar no meu casamento? Nossa, será que um dia esse soco vai ser em mim? Não. É que sabe o que acontece aí? É que se você vê, não vai mais dar para desver. É claro, claro, sem dúvida, sim. Que é o que aconteceu com outras coisas nessa minha relação, né? A partir do momento que algumas coisas foram desveladas, nunca mais desvio, né? Assim, então, isso é libertador, é muito sofrido e ao mesmo tempo muito libertador, que é exatamente o que o Conto de Fadas fala, né? Assim, que não tem. A Clarissa fala uma coisa muito. Quando ela tá lá contando no fim do conto e tal, ela conta que vários relatos de mulheres que passaram por isso, aí para um campo mais onírico, assim, mais junguiano, se for dizer, menos racional, quando várias mulheres, quando elas estão prestes a sair, então assim, já estão tentando há muito tempo, não tá dando, não tá dando, essa fuga, né, que eu te contei que a minha foi muito parcelada, assim, parecia que eu ia conseguir, aí eu não conseguia. Eu conseguia, não conseguia, aí, né? Mas aí quando a coisa tá quase acontecendo de fato mesmo, ela recebeu muitos relatos de pacientes que tinham muitos sonhos, que eram muito parecidos entre si. E é super é horrível, mas é super bonito ao mesmo tempo. Que aí esse sonho, nesses sonhos dessas mulheres, a figura desse abusador, ele aparecia no sonho de uma forma muito fantástica, assim, muito do conto de fada, muito da fábula. Então, por exemplo, muitas lá o cara aparecia para essa mulher. E aí ele ia ficando velho, 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 e aí ele ia dissolvendo igual uma areia, assim. E ele ia virando uma areia e tal. Aí tem uns outros que eles vão mudando de cor. O cara aparecia do jeito que ele é, né? O marido ali, o parceiro, mudando de cor. Aí você voltou pra mim. E aí, isso aconteceu comigo. Quando eu tava prestes a
fugir, como diz no conto de fadas, né? Eu não fiz uma fuga de fato, mas é uma fuga. Eu sonhava todas as noites com o meu abusador e ele ficava verde. E era muito o sonho, como os sonhos que eu te disse da viagem, assim, que eles eram muito vívidos e tal, tal, tal. Eu sonhei isso sem parar. Muitas, muitas, muitas noites, por muitos meses. Não tô falando de semanas, não, tô falando de meses. O sonho tinha pequenas variações, mas em todo sonho ele ficava verde. Ele ia esverdeando, esverdeando. E aí eu tinha uma mistura de pavor com asco, com, sabe, assim, uma coisa assim. E aí depois dessa série de sonhos, eu tô falando isso pra trazer outra camada, né? Pra além da conscientização que é muito importante. Muito importante. Mas que teve também essa outra camada, que talvez seja o jeito que o corpo, ele tá tentando ali de tudo, né? Seu corpo quer se salvar. O corpo não quer morrer, né? Então, tá tentando de tudo. E aí eu lembro que depois desses sonhos, aconteceu uma coisa mais louca ainda. Que aí, toda vez que eu encontrava com o meu abusador, e isso eu já tinha saído do casamento. Mas, né, enfim, ainda encontrava muito, né? Eu ainda encontro, né? Mas, enfim, ainda encontrava com muita frequência. Eu não via ele verde, exatamente, só que, juro por todas as deusas, eu sentia um cheiro muito estranho. Que eu não sei te comparar com nada, eu não sei dizer que cheiro é esse, do que é. Mas é um cheiro. Não é um cheiro de enxofre, porque eu sei o cheiro que o enxofre tem, mas pense em um cheiro dessa natureza. Uhum. Mas assim, A vividamente. legião dos vampiros, né? Exala algo ali. Ou seja, tudo isso é sobre o meu corpo, entende? Eu não acho que ele estava exalando esse cheiro de fato. Mas olha como o nosso corpo é incrível ao mesmo tempo. Como é sinestésico, entendeu? Como o meu corpo colocou todos os meus sentidos para trabalhar naquele momento que eu estava correndo perigo. Eu não acho que a gente tem que contar com isso, entende? Mas eu tô dizendo o quão interessante foi a minha experiência. Eu vi cores, eu senti cheiros. Olha como é. Era o meu corpo ali falando, a gente vai se salvar. Deixa eu ligar todos, liguei todos os neurônios, não tá resolvendo? Eu vou ligar aqui todas as papilas, sabe assim? Absolutamente tudo. E esse corpo vai virar uma coisa aqui para se salvar. Você, na verdade, você começou a sair da situação de vítima e passar para a situação de sobrevivente, né? Então, a sobrevivência realmente começou a falar mais forte, porque senão eu vou morrer aqui. E eu tenho uma técnica que eu trabalho no atendimento que se chama focalização. Não sei se você já ouviu isso, Não né? lembro. A focalização, ela é uma habilidade que a gente desenvolve, que a gente constitui uma linguagem de realmente acessar esse inconsciente, esse mundo do não sabido, né? Que não tem muito. É isso que você está contando, assim, é o que vai soltando para você, que você precisa, né? Que está te ajudando a criar os elementos necessários para você ter a força para o próximo passo, né? Sim. Agora, qual é o meu próximo passo? Então, isso vai chegando, né? Tudo isso que você está contando, nossa, eu estou vendo aqui, eu estou focalizando com você esse seu mundo, né? Esse universo aí que está nesse inconsciente vindo para fora, tomando forma, né? Para se transformar, né? Você cria uma nova forma através de, né? Trança através de, e a forma vai se constituindo e você vai conseguindo sair desse horror, porque tem algo nesse lugar que está preservado, que é o lugar da saúde, que é o lugar da sanidade, que é o lugar da sua inteligência, né? Não só cognitiva, mas emocional, nessas várias inteligências que a gente tem, que tipo, aí, gente, tem algo que está muito errado aqui, né? Sim. E que, é claro, se eu ver, eu não vou poder desver. E se eu ver, eu vou ter que tomar uma atitude. Não dá mais para me manter aqui, É. né? Por isso que muitas mulheres vão ficando, porque elas não têm saída. Então, coisas muito importantes, né, Lígia? Primeiro, essa autocompaixão que a gente tem que ter pela gente mesmo, de dizer, uau, olha, tudo isso aqui está me mostrando o que eu preciso cuidar em mim.
o que não estava bom aqui, que me fez cair nessa. Eu, primeiro é isso, essa autocompaixão com essa garotinha, ou com essa adolescente, ou seja lá com quem for, que se fragilizou lá atrás por alguma questão que não pode ser vista, que não pode ser acolhida, que não pode, enfim, né? Que foi abusada também de outras tantas formas, né? Então, é isso que eu preciso cuidar em mim, para que Uhum. eu possa me fortalecer e ser merecedora de um relacionamento mais legal na minha vida, né? Então, a primeira coisa é a autocompaixão. A outra coisa é constituir uma rede de apoio, porque tem exatamente isso, vai te afastando, vai te tirando e tal. E aí você depois, é humilhante você querer resgatar coisas que nem durante naquele processo você diz, ah, isso aqui já não me interessa mais. Uau, eu tenho que baixar minha crista aqui, enfiar o rabinho no meio das pernas e dizer, gente, deu ruim, né? Tô precisando de vocês, me ajuda aí, né? E também uma nova rede de apoio, ir para grupos de terapia, ir vai fazer um curso de teatro, vai fazer dança, vai encontrar outras pessoas que estejam mais saudáveis, né? Por quê? Porque você perdeu a sua capacidade de regulação. Então você precisa se regular pelo outro, né? O terapeuta faz muito esse papel durante o processo. Ele te Uhum. oferece esse forno, esse continente, né? Essa coisa quentinha para você aprender, reaprender a se regular, né? E o grupo de apoio e, e praticar também a questão da comunicação, né? Então tem aí a comunicação tão não violenta tão falada, é a capacidade de você poder desenvolver uma linguagem mais honesta, né? De você poder aprender a expressar as suas necessidades. Olha, isso que você faz, né? Eu gostaria de deixar você saber que quando você age assim comigo, isso me causa X, isso me causa, né? E, e você ir aprendendo disso nas relações vai te fortalecendo. Porque um dos modelos de apego, por exemplo, nesse apego ansioso, a gente cria uma ansiedade por agradar. Porque se eu não Uhum. recebi isso lá atrás, eu preciso buscar isso. Então eu tenho que ser a boazinha, eu tenho que ser a. Né, não vou dizer isso porque vai magoar, eu não vou... mas eu posso carregar tudo. Peraí, né? É, não, a volta disso é muito pesada, né? É muito pesada, assim. Exato, porque isso também vai te levar para um adoecimento, né? Então, buscar retornar, porque o que que acontece? A busca, a segurança, né? O Stephen Porges, que é o cara da teoria polivagal, é uma metodologia aí que está agora emergindo cada vez mais, né, nas terapias, que é entender realmente essa questão, né, desse sistema nervoso que sobe e não desce. Ele diz que a segurança, a cura está na segurança, que é a capacidade de você voltar para essa, você está lá nesse sistema ativado, né? E como é que faz, então, para essa curva poder descer e você poder relaxar e entrar, né, nessa homeostase, né, nesse ritmo basal, normal, natural da vida. Poxa, eu estou segura, eu estou aqui na minha casa, não está acontecendo nada, mas por que que eu estou apreensiva? Por que que eu estou hipervigilante? Não está acontecendo nada, né? Então, por que que você não detecta o perigo? Porque você está constante, você só vive perigo. Então, como tudo é perigo, quando o perigo real está aqui, você não identifica, né? Então, se você observar o animal na floresta, ele está lá comendo o matinho dele, super tranquilo, de boa. Ele ouve o predador a quilômetros de distância. E aí ele avisa toda a galera dele, gente, se prepara para vazar, né? Sim, Por quê? Porque ele está tranquilo. Então, quando você está bem, o perigo fica claro. ele fica muito. Ele grita, né? Ele fica. Nossa, sem dúvida, assim. E sair desse estado, né? Depois que você passa por uma relação dessa, também é um grande exercício, assim, né? Por exemplo, depois de tudo isso, depois eu tive uma nova relação.
que foi muito importante, assim, que hoje em dia é meu melhor amigo, assim, uma pessoa que eu amo, que foi essencial, assim, na minha cura também. E era muito louco, assim, na nossa relação. Eu lembro perfeitamente que era isso. Tava tudo bem. Só que como eu me acostumei com esse estado de vigilância total e apreensão total, e a qualquer segundo pode acontecer uma merda muito grande. Eu lembro muito, assim, sabe? Ele com toda a paciência, assim, falou, Li, você não precisa armar essa guarda, porque nada vai acontecer. O meu estado de angústia era tão profundo que, por exemplo, sei lá, eu vivia um fim de semana lá, ótimo, com esse meu namorado. Quando chegava a hora de eu voltar para casa, no domingo à noite, voltar a minha semana e tal, eu começava a me desesperar, Mari. Você não tem noção. Começava a chorar de soluçar. Nada tinha acontecido. Era só uma angústia de que eu achava que se eu saísse ali, de onde a gente estivesse, ele ia me abandonar no dia seguinte. Porque no meu casamento eu achava que isso ia acontecer todo dia, entendeu? E de fato, essa iminência sempre estava ali. Sempre, o tempo todo. Ou eu estava aqui, naquela montanha-russa que a gente falou, ou eu ia ser abandonada amanhã. E foi muito louco, assim. Foram anos exercitando isso. Acho que hoje em dia eu tô melhor. Talvez não 100%, mas uns 90%, assim, já, sabe? Uau! Tem um lugar de idade, assim, que demorou anos pra ter. Eu lembro desse meu namorado, assim, ainda bem, é uma pessoa muito maravilhosa, por isso que virou meu amigo. Falar, eu falava, Li, eu não vou pra lugar nenhum. Nem amanhã, nem terça-feira, nem quarta-feira. Isso aqui. E aí, sei lá, na sexta a gente vai se ver de novo. Porque eu não vou mudar de hoje para amanhã. Não é que hoje a gente está aqui e amanhã eu vou mudar de ideia completamente. Eu já gosto de você. Fica tranquila, você não tem nada para me provar. Ele sacou, entendeu? Ele sacou um negócio ali, que era isso que eu tava vivendo. É muito doido, né? Assim, e é óbvio o que ele tá dizendo, assim. Claro, as coisas acontecem, né? Relações acabam, mas nada é tão assim. A vida não pode ser essa montanha-russa. Ninguém vai mudar de ideia acordando num dia de manhã. Mas numa relação tóxica e abusiva, sim. Então, eu vivia essa entende? Se eu não estivesse agradando completamente, se eu não fosse a esposa ideal, amanhã eu podia ser abandonada. E essa angústia do abandono é isso, assim, ela não acaba quando acaba a relação. Ela não acaba quando você se livra dessa relação. É todo um trabalho mesmo, a passinhos de formiguinha, assim, né, pra você. Eu percebo muito hoje em dia, assim, né? E aí é isso, você vai vivendo a vida, você vai tendo relações, ainda bem, né? Pra aprender a lidar com o outro, né? Que eu acho também que é essencial, assim, né? Hoje em dia a gente tá muito neoliberal, né? Muito individual. Tudo parece que você vai se resolver aqui, que seu auto-amor vai bastar e não vai bastar, né? Eu sou em prol das relações humanas, seja de amizade, né? De namoro. Eu acho que a gente veio pra se relacionar. Mas tudo isso para dizer que é um constante exercício, sabe? Hoje em dia, Sim. por exemplo, eu já não tenho esse tipo de angústia, ela tá mais aplacada. Tenho outras, né? Mas assim, eu falo, olha que bom, hoje em dia, se meu namorado sai aqui da minha casa, eu não começo a chorar achando que ele vai, no caminho da casa dele para mim, ele vai mudar de ideia e do mesmo. Sabe assim, eu já saquei que não são assim que as coisas saudáveis funcionam. Né? Que dá para ter uma tranquilidade, que dá para viver nessa marolinha aqui um pouquinho. E aí vai ter uma coisa aqui, vai ter uma coisa aqui que é da vida, mas o estado, uma semana normal, sabe assim? um, um, um fim de semana comum, um dia comum. E, e entender também que essa marolinha, ela é uma delícia. Poder viver aqui, né? Uau, que delícia! Porque isso tem a ver com segurança, com previsibilidade. A gente precisa disso para a nossa saúde mental. Essa palavra, viu, gente? Quem está nos assistindo aqui, previsibilidade. Essas relações muito intensas, muito, isso arrebenta com o nosso sistema, né? Então, muito interessante você dizer, porque você detectou a sua ferida, né? Você tem uma ferida de abandono primária, não tem nada a ver com esse cara, ela é sua, né?
ele só evidenciou, ele botou uma luz ali para você nisso, né? Então, sejamos gratas também, porque quanto você cresceu e se desenvolveu por conta disso. Porque curar e tratar essa ferida de abandono, né? Essa pequenina aí que precisa disso, é seu trabalho, né? Não é trabalho do outro, é meu trabalho, cuidar da minha ferida, né? Cuidar do que está machucado em mim. E aí, no relacionamento, a hora que alguma coisa acontece, eu vou trabalhar a comunicação, né? E Uau. aí é na comunicação que a gente se entende, ou que a gente se separa, ou que a gente. Porque, ok, tem tanta gente no mundo, né? Estamos abertos aqui para outro, né? Sabe, Agora, tem um processo. desculpa, que a vida não vai acabar se aquela relação acabar, né? Porque quando você está Que a numa vida relação não de vai. Isso. significa, se essa relação acabar, a vida vai acabar. Eu ouvia do meu abusador, se você sair desse casamento, a sua vida vai acabar. Nunca ninguém vai te chamar. Eu ouvi isso 500 vezes, né? Então saber que é isso, que podem acabar Só eu mil. existo no mundo, sabe? Como assim, querido? Tadinho, né? Mas é exatamente você precisa, para ele estar bem, ele precisa que você acredite nisso, né? Então isso vai alimentar esse ego gigantesco, né? Que precisa estar empoderado a ponto de dizer, olha, se você sair do meu harém aqui, neguinha, dançou, né? Você está fora do circuito, sabe? Então, eu acho que então se dá conta, né, de tudo isso, vai te fortalecer. Sem dúvida nenhuma, essa estrada, ela não é a melhor, né, Lígia? Ela nos fere muito, ela nos machuca muito, demora muito tempo para a gente se reparar, né? Mas esse processo, eu acho que assim, a vida, ela é muito mais do que tudo isso. Nós somos muito maiores do que tudo isso. E a gente, quando a gente tem a compreensão de que tudo isso nos habita, né? Essas feridas, as dores, os relacionamentos, essas experiências que não são tão boas, também nos habita a nossa potencialidade, a nossa criatividade, a nossa afetividade, o nosso desejo de viver cada vez mais, de buscar saúde, tudo isso é possível e mora dentro da gente, né? Então, eu acho que esse estado de presença, que é o que a gente precisa ter, né, cada vez mais, eu estou aqui agora, inteira para essa moça que está aqui conversando comigo, com esse público que está aqui nos assistindo. A hora que isso aqui acabar, eu vou pegar outra coisa para fazer. Aí eu vou meu próximo passo, né? Então, se a gente se manter sempre aqui nesse estado, e entender que, puxa, eu só preciso me ocupar, não me preocupar, me ocupar do meu próximo passo, né? Claro, tem lá no planejamento de vida as coisas que eu quero, as minhas metas, objetivos, blá, blá. Mas, para isso acontecer, eu tenho que me ocupar só do próximo passo. Né? E aí, check, boa, tá beleza. O próximo passo é respirar, né? A gente perdeu essa capacidade, né? Ó, vou te convidar agora para fazer esse suspiro fisiológico, que é assim, né? Eu faço, depois você repete. Ah, entregar para a gravidade. Só isso. Já não te traz de volta para você Sim, essa sensaçãozinha de que tá tudo bem, né? sim, sim. Tudo bem. Então, é com isso que a gente tem que voltar a se acostumar, que isso aqui é que é o normal, esse estado de calma, de tranquilidade, não essa loucura de multitarefa, de vamos lá, como é, vai para o treino, tá pago, sabe? É sempre uma coisa, né? Que alguém está correndo atrás de você, tem alguém aqui correndo atrás de mim. Socorro, né? Então, nós somos, sem dúvida, seres relacionais. Nós somos o único animal do planeta que morre sem cuidado,
de recém-nascido, né? Você não consegue se virar para o lado, você não consegue, você morre, né? Você olha para os bichinhos, eles já saem pulando, já saem buscando comida, já saem voando, já é uma loucura. A gente não. Nós precisamos do outro, né, Sim, para viver. A gente precisa realmente, eu acho que a cura da humanidade está em recuperar a capacidade de amar sem mesmo, dúvida. né? De sentir amor, de estar bem com um outro, né? Que você entende a história, você olha, uau, olha por quanto essa menina passou, e olha como ela emergiu, e olha, isso me enche, assim, me deixa quentinha, né? Então, poder estar contando isso para tantas outras pessoas que a gente também sabe que está ajudando nesse processo de transformação do outro, né? Então, sair desse lugar da competição e voltar para um lugar cooperativo, Sem né? dúvida. Voltar, entender um pouco o lugar da tribo, sabe? Né? Sem Que é o que está faltando, né? Tem um provérbio africano que é maravilhoso, que diz que a gente precisa de toda uma aldeia para criar uma criança, né? Cadê a dúvida. nossa aldeia, gente, sabe? Sabe por que que os abusos sexuais infantis só crescem, né? A gente precisa sair desse lugar de omissão, a gente precisa olhar para as crianças, ouvir as crianças, né? Ouvir essa outra linguagem que a gente perdeu, né? Então, quando você diz para uma criança, olha, você está apanhando porque eu te amo. Olha como essa criança vai crescer. Quando ela ouve isso, que ela está apanhando porque você ama ela, né? Mas a matéria-prima do abusador na vida adulta, adolescente aí, né? Exatamente. Ai, Mari, também amei. Ó, eu estou muito atrasada para um ensaio. É só por isso que eu vou ter que sair. Mas assim, conversando mais horas com você, porque esse assunto, enfim, né, dá muito pano para Entende, manga. né? Vamos fazer E outra mais pra frente. vamos chamar, a gente faz uma segunda conversa. Foi ótimo, viu? Muito obrigada. Eu adorei Ai, conversar com querida, olha, super, super grata, viu? Super grata. Eu quero que, assim, a sua vida floresça cada vez mais, assim, que você arrebente, que você bombe, sabe? Que você você. use realmente essa potência que você tem, criativa, artista, essa doçura que você é, né? Para viver, para viver, né? Ai, muito Muito bem. obrigada. Foi muito carinhosa desde aqui da plateia, da minha peça, até aqui. Então, continuamos em contato, tá bom? E aí é isso. Para quem for assistir essa live depois, faço essa peça ainda. Costumo divulgar aqui no meu Instagram, né? Eu não fiz um Instagram para peça, confesso que estou com um pouco de preguiça disso, então eu acabo colocando todas as informações aqui no meu Instagram mesmo, que é esse daqui. Então, vou sempre avisando das novas temporadas, assim, que eu espero que É logo mais. Lígia Fonseca Underline, né? O seu Instagram. Ah, e também não custa nada dizer. Ai, cadê? Não, não tá aqui fácil, mas eu publiquei o livro, né? Da peça. Então a dramaturgia tá em livro. Então, para quem quiser também, eu tenho aqui comigo, que chegou uma leva finalmente, e também tem direto no site da editora. Se alguém se interessar por ler a dramaturgia, que é tudo isso aqui que a gente contou, é só falar comigo também que eu envio. Tá bom? Ok, querida. Então, um ótimo dia, um excelente ensaio para você e grata mais uma vez. Um Também. beijo. Beijo, grande beijo. Como que eu saio daqui, meu Deus? Ah, aqui. Foi, né? Que conversa bonita, né, gente? Então, agradecendo a todos vocês também que participaram, né, aqui com a gente. E agora eu vou ver se eu consigo fazer isso aqui ficar gravado. Então, muito obrigada, um beijo para todos e um ótimo dia.